Olá, irmãos e irmãs, estamos aqui mais esse domingo, terceiro domingo do Advento, onde estamos preparando para a vinda do Senhor, o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E lembrando que nós costumamos dizer que nós vamos comemorar o aniversário de Jesus. Não, nós vamos comemorar o nascimento. Então estamos nos preparando para o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E o texto que vamos ler hoje está em São Mateus, capítulo 11, versículo de 2 a 11. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava na prisão. Quando ouviu falar das obras de Cristo, enviou-lhe alguns discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Jesus respondeu-lhe: Ide contar a João o que estás ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Feliz é aquele que não se escandaliza por causa de mim. Os discípulos de João partiram e Jesus começou a falar às multidões sobre João. O que foste ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que foste ver? Um homem vestido com roupas finas? Mas os que vestem roupas finas estão no palácio dos reis. Então o que foste ver? Um profeta? Sim, eu vos afirmo, e alguém que é mais que o profeta. E dele que está escrito: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente, ele vai preparar o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior que João Batista. No entanto, o menor do reino dos céus é maior do que ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos amados irmãos, nós vemos João hoje com a constância na fé. João, quando João ele estava pregando a palavra do Senhor, e quando ele foi preso, ele mandou alguns discípulos ir até Jesus para saber se ele era o verdadeiro Cristo, para saber se era o Cristo que estava pregando. E quando os discípulos de João se depararam com Jesus, Jesus mostrou várias obras que eles estavam fazendo. E quando esses discípulos voltam a João para falar com João, Jesus começa a falar de João para aquela multidão. E Jesus falava para aquela multidão que não existia homem mais profeta que João Batista. Meus queridos amados irmãos, olha que elogio João Batista recebeu de Jesus. Olha que elogio maravilhoso que ele recebeu. João Batista, meus irmãos, ele podia simplesmente achar que ele era o Messias. Ele podia fazer porque ele tinha as pessoas que o seguiam. Então ele podia se sentir e falar assim: não, eu sou o Messias. Mas uma frase que João usava direto, ele falava assim: não importa que ele cresça e que eu diminua. E quando o Senhor vai falar sobre João, ele fala os discípulos que foram falar, perguntar a Jesus, e ele fala assim: vocês vieram ver um caniço no deserto que balança para lá e para cá? Aí o Senhor fala: não, eles não vieram ver um caniço no deserto, porque o caniço é uma planta que ela fica balançando para lá e para cá, e o vento leva aonde quer. E João não, como eu disse antes, João tinha constância na fé. João acreditava no que ele falava e acreditava naquele que ia vir, que era Jesus Cristo. Então João, ele acreditava tanto em Jesus Cristo que ele pregava a sua palavra para preparar o caminho. Meus irmãos, infelizmente nós vivemos uma inconstância muito grande na fé. Existe uma passagem até em Salmos que fala que nós somos uma folha seca, caída no chão, que o vento vai levar para tudo quanto é lado, se nós não permanecermos em Cristo. Como João permaneceu? João era um homem que falava de Deus e não negociava, tanto que ele morreu por causa de Jesus Cristo. Se lembrarmos bem, ele foi decepado, perdeu a cabeça por causa de Jesus Cristo, porque não negou a fé. E nós, irmãos, estamos negando a nossa fé diante de Jesus Cristo, diante dos barulhos do mundo, diante dos vendavais do mundo, estamos negando a Jesus Cristo. Período do Advento, período de preparação, período de retrospectiva de tudo aquilo que fizemos, para que possamos preparar o nosso coração, para que esse Senhor possa nascer de novo em nós,
nascer em nosso coração e em nossas vidas. E assim como João, preparar o caminho para a nova vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Inscreva no nosso canal para que mais e mais pessoas possam ter essa palavra de Deus em suas vidas.